Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos então. Pai, que o Espírito de Deus traga revelação naquilo que é do Senhor. Não seja homem, não seja a minha palavra, mas seja a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, e que possamos ser transformados, expostos à luz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Deus, que nós nos reunimos aqui para cultuar o Deus que é vivo, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Ok, vamos então começar com a palavra sobre como testificar o que o pastor está ensinando é do Senhor Jesus. Amém? Primeira coisa que nós devemos entender é que a palavra de Deus, ela não é meia verdade. Ou ela é verdade, ou ela não é verdade. E como nós cremos, ela é 100% a palavra de Deus. Então não tem como eu querer pegar uma porção aqui e as pessoas às vezes, não, eu concordo com o que o pastor está falando nesse aspecto, mas não concordo com o outro. A questão é, se o pastor está falando com base na palavra, movido pelo Espírito Santo, então nós cremos que o que ele tem dito é 100% a palavra de Deus, amém? Mas as pessoas às vezes elas pegam aquilo que é conveniente para elas, aquilo que satisfaz o coração delas, e muitas vezes nós queremos anular uma porção. Por quê? Porque nós às vezes achamos muito, nós às vezes pensamos muito, mas irmãos, nós não estamos aqui para achar algo, nós estamos aqui para ouvir o que a palavra de Deus diz, porque o que nós achamos é muito superficial. Ou nós falamos o que a palavra de Deus diz, ou nós vamos viver aqui como uma alta ajuda, ou ajuda do alto. A gente vai ter que escolher. Não, vamos fazer uma psicanálise, vamos fazer um coach aqui na frente, vamos fazer um estímulo pessoal. Peraí lá, nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, irmãos. A gente não está aqui reunido para fazer uma conferência psicológica, a gente não está aqui reunido em relação a isso. Nós estamos aqui para pregar a mensagem do Senhor. Então eu quero começar ministrando o seguinte. Primeira coisa, e aí irmãos, eu quero que os irmãos entendam, não é meu hábito isso aqui de fazer, mas é bom, porque são duas palavras, eu preciso ter uma sequência. Então eu fiz uma série de anotações. Então, primeira coisa que nós devemos entender, quando um pastor está ensinando algo, primeira coisa que nós devemos identificar na vida de um pastor, quem ele está conectado, com quem que ele caminha, quem que ele serve, com quem que ele tem aliança, com quem que ele tem relacionamentos, porque a palavra de Deus diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem lançam fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Primeira coisa que nós devemos observar então na vida de um homem de Deus, em quem ele está conectado. Quem é a fonte? Amém? Ele está conectado em Deus, mas quais as alianças naturais que ele tem? Por que nós devemos olhar com quem que essa pessoa caminha? Pelo seguinte, irmãos, Deus expressa a vida dele através de pessoas. Deus expressa a vida dele através de com quem você caminha. Então, se você está conectado em Deus e conectado com esses irmãos abençoados que te alimentam, que te nutrem, que te inspiram, então esses homens são homens de confiança. Agora, se essa pessoa não caminha com ninguém, essa pessoa não tem aliança com ninguém, ninguém fala na vida dele, ele tem relacionamentos superficiais, você deve avaliar então com quem que esses pastores caminham, porque isso fala muito a respeito dele, isso fala muito a respeito dos frutos dele. Então, a primeira coisa que nós devemos avaliar, com quem que ele caminha. É uma maneira fácil de você identificar, irmãos. Peraí, essa pessoa está conectada com quem? Segunda coisa que nós devemos também observar na vida de um pastor, seus frutos. Porque, irmãos, eu posso falar, quer ver, eu vou dar um exemplo.
bem superficial para os irmãos entenderem. Hoje em dia, as irmãs, a maioria, usam chapinha. Aí aquele cheirão de queimado sobe. Aí você olha, irmã, você fala, meu Deus, mas que cabeça, meu Deus, esse cabelo aí, meu, isso é impressionante. Você acha que a irmã tem um cabelo liso. Aí ela tem filho. Criança nasce com um cabelo mais cacheado que qualquer coisa. A mãe com o cabelo lisinho. O pai, né? O pai com o cabelo também, né? Meio duvidoso. Porque homem hoje também parece que o homem também está colocando um produtinho no cabelo. Mas aí você olha para a criança. O que significa? Embora você demonstre algo, os seus frutos demonstram verdadeiramente a sua essência. O que significa então, irmãos? Nós podemos às vezes esconder para as pessoas o que nós somos, mas os nossos frutos revelam quem realmente nós somos. Então um homem de Deus é conhecido pelos seus frutos. De que maneira, pastor? É simples. As pessoas que caminham com esse homem de Deus têm sido transformados. Não estou falando que são pessoas perfeitas, porque às vezes as pessoas olham para os meus discípulos, né? Eu já ouvi muita gente criticando. Não, porque tem discípulo lá do pastor Márcio na Igreja Videira, que não sei o quê, que fez tal coisa. Irmãos, está sendo transformado. Eu brinco muito quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos. Irmãos, as irmãs que começaram a se converter, elas usavam 1 palmo de saia. 1 palmo, todo. Vocês estão achando? Era uma faixa, não era uma mini saia, era uma faixa. Você olhava e você achava que era um cinto. Eu estou te contando. Aí chegavam as irmãs lá, tudo com tomara que caia. E quase caindo mesmo, que é um negócio só. E aí então as irmãs foram amadurecendo. Mas aí as pessoas olhavam. Você é crente? Sou de qual igreja? Da Igreja Videira. Nossa, mas veste de jeito lá. Eu lembro de um irmão que veio nos visitar, foi para o Brasil. Aí tirou uma foto de um evento que a gente estava fazendo. Aí os irmãos, nossa, você está querendo mudar para lá com esse povo desse jeito, você vai andar com esse povo assim. Mas irmãos, a falta de maturidade provoca isso. Mas o amadurecimento, você pode ver que as irmãs que usavam 1 palmo, 2 anos depois já estavam usando 2. Hoje com 7 anos já está lá embaixo a saia. O que é isso? Amadureceu. Então os seus frutos vão amadurecendo. Então imagina uma árvore. Você não colhe um fruto rapidamente, você tem que esperar o que? Ele se tornar suculento, o tempo oportuno. Isso demonstra maturidade. O que isso significa? Então, os discípulos desse pastor têm que mostrar amadurecimento à medida que avança, à medida que caminha. Maturidade para falar, maturidade para ministrar, maturidade para orar, intensidade. Isso vai demonstrando então quais são os verdadeiros frutos. Agora, se um pastor, se um homem de Deus não tem fruto, aonde demonstra arrependimento, onde as pessoas não avançam, onde as pessoas não crescem, você tem que avaliar o que provavelmente esse pastor tem vivido. E aí, como eu disse, irmãos, não é para que nós possamos julgar as coisas, mas nós devemos avaliar com quem que nós caminhamos também. Quem é a fonte que te alimenta? Quem é a fonte que te ensina? Porque essas pessoas são fontes. Agora pode ser que exista uma fonte que esteja com um problema. Então nós devemos observar. Nós falamos aqui que ele tem que estar conectado com quem que ele caminha. Amém? Depois nós falamos que ele deve mostrar então que tipo de fruto, um fruto que transformou, um fruto que amadureceu. E louvado seja Deus, irmãos, algo que eu vejo muito aqui na nossa igreja, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, o quanto eu tenho visto as pessoas amadurecendo. Antigamente as pessoas com crises, que às vezes a gente falava, nossa, isso aqui é questão de maturidade, isso é falta de intimidade com Deus, e o quanto essas pessoas amadureceram. Direto eu falo para minha esposa, tem pessoas, a Ingrid está aqui? Muito bom ela não está, né? Ela está no Kids? Glória a Deus então, tá vendo? A Ingrid é um exemplo. Cadê os pais da Ingrid? Cadê o Giovanni? Olha lá. Irmãos, a Ingrid para mim é um exemplo. Chegou novinha, com mentalidade pré-adolescente. Irmãos, eu vi se tornando uma mulher, crescendo, amadurecendo no Senhor Jesus, se tornando íntima do Senhor, vencendo as suas crises, honrando o pai, honrando mãe, dando testemunho na vida da igreja. O que isso significa? Amadureceu.
Isso é amadurecimento, e é muito bom você poder olhar para as pessoas e ver que as pessoas cresceram. Agora é ruim você olhar para as pessoas que pararam no tempo, não quiseram avançar. Logicamente, as pessoas têm decisões, mas irmãos, muito do crescimento que tem a ver na vida da igreja tem a ver com liderança, sim. A maturidade, o desempenho, a fome, o desejo, ver a glória do Senhor, a oração, a intimidade, tem a ver com o desejo que você vê na vida dos seus líderes. Então a maneira de você observar algo, se o Senhor tem se movido através da vida de um líder, é se ele tem trazido frutos que têm sido transformados, crescentes, pessoas que têm falado da palavra de Deus com ousadia. Glória a Deus, amém? Vai tomando nota aí. Quando você sentar com alguém, peraí, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você está conectado a quem? Quem são seus frutos? Precisamos também aprender, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar aquilo que procede dele. Já aconteceu alguma vez um pastor está pregando algo e de repente você, peraí, isso não testifica no meu coração. Presta atenção, aquele que é nascido de novo, ele tem o Espírito vivo no seu coração. E quando nós falamos, existe algo que te conecta. O Espírito vai testificar no seu coração que aquilo que eu estou falando é da parte do Senhor. Essa é uma conexão divina, e é o próprio Senhor testificando. A palavra de Deus diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Tem gente que não aceita as coisas que são pregadas, sabe por quê? Porque são rasos, naturais ainda. Mas a palavra de Deus diz: pois ela é loucura, pois para eles são loucura, não pode conhecer porque são julgados espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas e ele não é julgado por ninguém. O que significa, irmãos? O homem espiritual, ele sabe quando alguém está falando algo movido pelo Espírito. Testifica. Sabe aquela coisa, fala, nossa, o que o pastor está falando é muito complicado, nossa, é profundo, mas o meu espírito testifica. Glória a Deus. Você já viu situações que já aconteceu comigo, irmãos? Às vezes a gente está conversando com irmãos, e assim, irmãos, nosso papel não é julgar as pessoas, mas o meu espírito tem que testificar. Às vezes eu estou conversando, o irmão fala algo, não, isso aqui não testifica no meu espírito, isso não procede de Deus, isso não procede de Deus. E aí, irmãos, eu posso então, em Cristo, me posicionar? Posso. Então, irmãos, você tem que aprender, quando você estiver ouvindo a palavra, se o que está sendo ministrado, nossa, isso testifica, isso é da parte do Senhor Jesus, mesmo que você não concorde, presta atenção, eu posso discordar, mas no meu espírito eu sei que aquilo é o melhor. Eu posso não querer, mas Senhor, eu sei que da parte do Senhor, isso é o melhor. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, coisas que eu não queria dentro de mim, mas quando o meu pastor falava, eu reconhecia, nossa, isso procede de Deus. Eu vou tomar isso como palavra de Deus. Eu lembro de coisas que às vezes o pastor Marcelo falou, Márcio, você precisa mudar nessa área. Para mim eu não precisava mudar, mas como ele é um homem de Deus que fala na minha vida, então eu vou ouvir o que ele tem. Sabe, irmãos, é me abrir então para mudança. É testificar então, peraí, o que ele falou então, mesmo que eu não queira, mesmo que seja difícil, eu não vou ficar me justificando, eu vou mudar então. Isso é testificar do Espírito, mesmo que eu não queira, mas o meu Espírito testifica. Já aconteceu isso com você? Você vai conversar com alguém e de repente o que a pessoa fala você não gosta. Não gostei do que o pastor falou hoje, mas dentro de você, você sabe que isso é da parte do Senhor, isso testifica. Já aconteceu aqui na igreja, eu pregar alguma coisa, você fica, nossa, vontade de avançar no pastor hoje? Levanta a mão não. Levanta a mão não. Não levanta a mão. Mas lá dentro do seu coração, você via, não, isso aqui testifica. É difícil, porque irmão, ser confrontado não é fácil. Não é fácil. Alguém chegar e falar algo para você não é simples, mas irmãos, aqueles que têm o Espírito de Deus, percebe, isso procede de Deus. Eu vou me sujeitar, eu vou me submeter, eu vou entender, eu vou perceber o Senhor falando comigo. Então, irmãos, aquele que tem o Espírito de Deus, testifica aquilo que procede do Espírito de Deus. Mas o natural, o carnal, não consegue discernir aquilo que vem do Senhor. Tem muita gente que vem e fica com raiva de mim, mas não deixa o Espírito trabalhar, vai embora, nunca mais volta. Sabia que já aconteceu isso na nossa igreja? Gente que foi embora, quero esse pastor mais não,
quero ver ele, mas não. O espiritual discerne espiritualmente. O natural não tem discernimento. Glória a Deus. Então é a maneira de você observar o que está sendo ministrado. É da parte do Senhor Jesus? Os irmãos estão aqui? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão pensando nas coisas que eu já falei, né? Então eu sei como é que funciona agora. Quero também falar que a vida do que está ensinando demonstra com qual realidade ele ensina. Se é com fé, se tem revelação ou se não tem. Aí a Bíblia fala o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Sabe o que significa, irmãos? Eu posso vir aqui e pregar então muita coisa, mas falar sobre fé, falar sobre perdão, mas se eu não pratico, se eu não me torno padrão, então você não tem que me ouvir. Se eu falar aqui algo, mas eu não vivo, você não é obrigado a me ouvir. Sabe por quê? Porque eu me tornei um hipócrita. Se eu venho aqui e falo, irmãos, nós vamos avançar, nós vamos pregar o evangelho, mas eu não sou o primeiro a pregar o evangelho lá fora, você não tem que me ouvir. Eu tenho que ser um referencial. Por isso que a palavra de Deus diz: torna-te padrão, seja referencial. Mas o que nós vivemos, infelizmente, são pessoas que se tornaram hipócritas. O que elas fazem? Elas pregam, mas não vivem. Elas desafiam, mas elas não fazem. Elas falam, porque, irmãos, eu vou te contar uma coisa. Gente para ensinar, você pode escrever na internet como fazer uma igreja crescer. Você pode escrever, você vai ver lá milhões de páginas. Qual a técnica para não sei o que se tornar líder? Aí você vai lá ver milhões de práticas. Você vai escrever lá como levar o seu marido não sei aonde. Você vai ver lá tudo que você precisar na internet, irmãos, impressionante. Agora eu te digo, uma coisa é a pessoa falar, a outra coisa é ela demonstrar que ela fez, que ela alcançou, que ela frutificou, que ela tem o que mostrar. Chamar a gente para poder pregar, irmãos, não é difícil, tem muitos pregadores. Agora eu quero ver alguém chegar e falar o que deve fazer, mas demonstrar os seus frutos. Lembra lá no início? Pela árvore nós conheceremos o seu fruto. Então, irmãos, uma coisa é eu falar, outra coisa sou eu ser o referencial. Uma coisa sou eu desafiar a igreja, outra coisa sou eu viver nisso. Uma coisa sou eu falar sobre fé, a outra coisa sou eu praticar a fé. Os irmãos estão me entendendo? Então, uma maneira de você observar se o que a pessoa está ensinando procede da parte de Deus é se o que ela fala, ela está vivendo. Se o que ela está declarando, ela também tem sido um referencial. Mas o que acontece? As pessoas falam muito, mas não vivem o que é dito. As pessoas falam de casamento, mas não vivem um casamento verdadeiro. Uma vez, eu vi um pregador falando que em um ano ele passou 11 meses fora de casa. E aí ele falou, não, porque é assim mesmo que Deus quer. Eu fiquei pensando, falei, opa, tem alguma coisa, meu espírito não testificou. Porque para lá, eu tenho que entender a minha família também. Eu como homem de Deus, eu tenho que estar conectado também na minha família. Então presta atenção, não adianta só eu falar e não viver. Não adianta eu vir aqui falar sobre criação de filhos se eu não crio os meus filhos de forma decente. Uma coisa é eu vir aqui falar de casamento e eu não ter um casamento decente. Uma coisa é eu vir falar de intimidade, glória de Deus, se eu não sou íntimo de Deus. Então é uma hipocrisia. Os irmãos concordam comigo? Então, uma maneira de você observar se aquilo que esse homem de Deus tem dito, ele tem falado com fé e ele tem vivido fé. Se ele tem falado de amor e ele tem vivido amor. Se ele tem falado de perdão e ele tem vivido com perdão. Então, irmãos, a maneira de você observar se aquela pessoa tem dito algo, se realmente é uma prática na vida dele. Se ele vive de forma intensa o que está sendo dito. Porque, irmãos, gente para dar conselho é fácil. É fácil. Você já viu tanto que o povo acha as coisas? Oh, eu acho. Não, olha, eu fiz, eu me posicionei, essa é minha experiência, vive isso que eu estou te falando, experimenta o que eu estou te falando, é possível sim, o Deus restaurou minha vida, vai restaurar a sua, Deus me curou, Deus vai te curar, glória a Deus. Então é uma vida prática, porque pregador para falar, irmãos, isso é fácil, eu quero ver até a experiência do que está sendo dito.
totalmente diferente. Amém? Por isso eu tenho sempre um temor da parte do Senhor, irmãos. Eu não estou aqui para pregar palavras bonitas. Eu estou aqui para falar daquilo que o Senhor tem me levado a experimentar nele. Aquilo que Ele quer que seja dito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, eu só estou respondendo esses dias perguntas que os irmãos me fazem, tá bom? Pastor, quando testifica então se o que você está falando é de verdade? Estou aqui provando para os irmãos, e os irmãos podem olhar isso na minha vida. Agora eu estou vendo, viu, Gisele, como é que vai ser, amor, esses dias. Mais um ponto: aquilo que o pastor está pregando tem base bíblica? E outra, é o estilo de vida dele? Olha só que a palavra de Deus diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Olha o que a palavra de Deus diz. Primeira coisa, o que eu falo tem que ter fundamento bíblico. Porque, irmãos, você não está aqui para ouvir o que eu acho. Porque se você viesse para ouvir o que eu acho, você ia num psicólogo. É mais barato para você não precisava dar 10% do seu salário. Ué, ele vai cobrar lá a hora, você vai quando você quer, você vai pagar talvez $75 para mais barato que você dizimar. Mas você não está aqui para ouvir o que eu acho, porque o que eu acho não tem relevância na sua vida. Você quer saber o que Deus tem para você. Posso te falar uma coisa, irmãos? O povo acha demais e nós achamos que o que eu acho é importante. Deixa eu te falar, ninguém está nem aí porque você acha. Ninguém está nem aí porque você acha. Porque nós achamos demais. Olha, eu acho que a sua vida, eu acho que tinha que ser feito dessa forma. Irmãos, eu acho não. Olha, a palavra de Deus diz. Isso traz segurança na sua vida. É verdade ou não é? Mas o que mais as pessoas fazem no relacionamento? Não falam da palavra de Deus. Falam, irmão, o que você está fazendo é pecado. Olha, irmão, eu acho que... Não é eu acho, é o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra do Senhor nos direciona. E aí então, olhando para a vida de um pastor, ele tem que ter um estilo de vida. O que significa agora? Quando você olhar para a minha casa, você tem que ver se eu sou alguém que eu cuido bem dos meus filhos, se eu disciplino os meus filhos. Aí tem uma certa confusão que acontece. Deixa eu te explicar qual é. Certa vez um pastor chegou em mim e falou, Márcio, não acho que eu estou conduzindo bem a minha casa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, porque meus filhos estão dando trabalho, meus filhos não estão servindo a Deus. Aí eu falei, olha, não, eu acho que você está... Não acho. Eu creio que diante da palavra, você está agindo errado. Por quê? A questão do meu filho não fazer o que eu gostaria que ele fizesse, não tira meu crédito como homem de Deus. Por quê? Porque todos têm o livre arbítrio. Todos têm a escolha. Deus nos deu o poder da escolha. E mesmo que você não esteja ainda colhendo o que você já ensinou para os seus filhos, o que você já orou para os seus filhos, isso não desqualifica você como um homem, uma mulher de Deus. Amém? Então preste atenção, se os seus filhos não estão fazendo o que você gostaria, a questão é, eles não estão fazendo porque você não ensina, ou eles não estão fazendo porque mesmo ensinando, eles estão tendo uma outra escolha. O que significa? Então, aquele que governa bem a sua casa é ensinar os caminhos que seus filhos devem andar. Mas no momento que ele tiver escolha, se ele não escolher isso, presta atenção, você não vai ser o culpado, você não foi negligente. A questão é quando há negligência, aí você não está aprovado por Deus diante disso aqui. Mas se você ensinou, se você educou, se você disciplinou, se você corrigiu, se você amou, se você foi presente, se um dia ele se desviar desse caminho, você pode ter a certeza, você fez o seu melhor. Então isso não desqualifica você. Aí foi o que eu falei para aquele pastor, eu falei, olha, eu creio que você ensinou tudo que tinha que ensinar, você não está desqualificado, porque isso é uma acusação de Satanás.
Você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe. Deixa eu te falar, não aceite mentiras de Satanás na sua vida. Amém? Então há uma escolha que seus filhos vão fazer. E outra, irmãos, ore a Deus. Eu vou te falar, irmãos, uma oração de um pai, de uma mãe, isso é um clamor, irmãos, que penetra no coração de Deus. Porque Deus é pai. Deus é pai e Deus sabe o clamor de um filho, de um pai. Amém, irmãos? Então, mesmo que seu filho não viva o que você gostaria hoje, você não pode viver debaixo de acusação. Eu estou aqui para falar para vocês, irmãos, você é um referencial. Mas tem gente que olha para a vida do pastor, nossa, mas o filho do pastor não faz como o pastor. O filho do pastor não é pastor, irmãos. Então quem é filho de médico tem que ser médico. Quem é filho de dentista tem que ser dentista. Quem é filho de pastor tem que ser pastor. Aí quer que o menino seja um pastor. Aí a cobrança começa em cima do garoto. Porque o garoto vai sucumbir, não vai dar conta de todo mundo pressionando ele. Mas a questão é, o pai não pode ser negligente. Amém? Então, eu creio nisso, irmãos. Glória a Deus. Mais uma menção que é importante nós falarmos aqui, irmãos. O que for dito deve estar conforme a palavra de Deus. Se o que a pessoa está falando não está na palavra de Deus, você, eu quero na palavra do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Deve estar na palavra. Que pregues a palavra, enches a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. O que se fala? Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Você deve ensinar aquilo que está na palavra. É a palavra que transforma, irmãos. É a palavra que penetra. É a palavra de Deus. Disse Deus. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Ele não falou eu acho, eu penso. Ele falou a palavra do Senhor diz. Então é com a palavra que você vence as coisas. É com a palavra que você vai demonstrar. Quando eu vier aqui, irmãos, eu tenho que ensinar o quê? Palavra. Ensinar o quê? Palavra. Estar na palavra? Esteja de acordo. Mas as pessoas hoje não querem ensinar o que está na palavra. Irmãos, tem pregador que parece que o tempo inteiro você acha que ele está lendo um livro de frases de Facebook. O tempo inteiro você acha que a pessoa está lendo um manual para mexer na emoção, na alma da pessoa. Irmãos, eu estou aqui para falar a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus ensina. Não é o que... Isso é manipulação, isso é horrível, irmãos. Isso é mexer na alma das pessoas. E é ruim porque as pessoas hoje, ao invés de se encherem no Espírito, transbordando em Deus, parece que as pessoas só procuram coisas cosméticas. O que é coisa cosmética? São frases de efeito. São palavras que parece que estão te persuadindo a algo, manipulando você a algo. Sabe aquelas coisas que se tornam rasas? Eu vou te falar, irmãos, nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. E outra coisa, tem gente ainda que gosta de colocar e às vezes as coisas muito grandiosas demais. Deixa eu te falar, Jesus é simples. Deixa eu te contar uma coisa. Olha o Evangelho. Olha o Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Essa frase de Facebook ninguém põe, porque é palavra, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que ninguém pereça. O que isso significa? Parece que hoje é mais bonito e atrai mais do que falar de Jesus. Estava falando esses dias com os discípulos, a gente tem colocado as pregações no YouTube, né? E aí eu fui ver quais as palavras o pessoal mais ouve. Irmãos, tem lá uma que eu falo, Jesus o restaurador, ninguém ouve essa palavra. Mas no dia que eu coloquei lá, barganhas de Satanás, todo mundo queria ver. Satanás tem mais ibope que Jesus. Olha lá depois, você compara. Vê lá, qual palavra, você vai ver lá, barganha de Satanás. Todo mundo, não, porque Satanás, quer ver uma coisa que chama a atenção do povo? Anjo, estou vendo um anjo. Estou vendo um anjo. Tem gente que vê anjo mesmo, mas para lá,
o anjo é mais importante que Jesus. Nossa, eu vejo Jesus na sua vida quando você fala, eu vejo Jesus nas suas atitudes, mas quando você fala de anjo, o povo até arrepia. Uhul! Falar do amor de Deus hoje não traz ibope. Quer ver? Prove. Irmãos, semana que vem eu vou falar do amor de Jesus, do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vou falar, irmãos, semana que vem um pregador que faz tudo virar ouro. Você vai trazer carro, vai ter gente que vai entrar de moto aqui dentro, aqui, para poder ver se vira ouro. O que significa? Dá mais ibope esse tipo de coisa do que o evangelho simples do Cristo que morreu na cruz do Calvário. É mais ibope, chama mais atenção. Deixa eu te falar, irmãos, a palavra é o que nós devemos ensinar e ponto. Acabou, não tem outra coisa para eu falar, é a palavra. É a palavra. Acabou, irmãos, não tem que ficar inventando moda não, está aqui. É a palavra, é Jesus. Amém, tem crente nesse negócio aqui? Amém. Aleluia. O título é mais importante do que a função? Tem gente, irmãos, que o título é impressionante, né? Eu e minha esposa, vou contar, deixa eu tentar mudar um pouco a história. Vou tentar só. Nós fomos num casamento e um apóstolo ia fazer o casamento. E assim, a Gisele empolgada, né? Porque é o apóstolo, né, amor? E aí, então, a gente está na fila para cumprimentar. E aí eu fui no apóstolo, falei, paz do Senhor. E uma coisa que eu reconheço é o seguinte: se a pessoa acha importante o título como apóstolo, paz, apóstolo, tudo bem, glória a Deus, Deus te abençoe. A Gisele chegou, oi pastor, tudo bem? Irmãos, o irmão que estava do lado, pastor não, apóstolo. E eu quase, sério, quase que eu já mandei, porque assim, irmãos, eu não quero confusão com ninguém, irmãos. Quase que eu peguei a Gisele, meus 3 meninos, ajoelha. É, ué. E aí, vocês estão rindo, né? Vocês não estavam lá. O título é mais importante do que o coração. Se o título para as pessoas é mais importante do que o fluir de Deus, para tudo. A maneira de você então testificar se essa pessoa que ela está falando é de verdade, se flui, irmãos, é também checar o coração. Então presta atenção, o título é mais importante do que você está desempenhando diante do Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por que existe então pessoas que existe uma unção específica para algo? É para abençoar os santos. O que significa? O que eu tenho não é para mim, é para abençoar a igreja. Amém? Esses títulos, irmãos, nós entendemos que existem pessoas que fluem na abertura de igrejas, fluem investindo em pessoas, acreditamos nos pastores, acreditamos nos profetas que falam das coisas do alto, acreditamos nos pastores que cuidam, acreditamos na função do mestre, acreditamos na função do evangelista, mas elas existem para que haja edificação do corpo de Cristo. E aí rapidamente, só para os irmãos aprenderem, isso não é só para fazer distinção não, presta atenção, são 5 ministérios, mas agora presta atenção em uma coisa: embora eu não tenha o título de apóstolo, eu posso exercer função de apóstolo, eu posso abrir igreja, eu posso enviar pessoas, posso ou não posso? Quer ver? Não, vamos pegar aqui, porque falar de mim é uma coisa, vamos pegar o líder de uma célula, os 5 ministérios, vamos falar dos 5 ministérios, pega um líder de uma célula. Ele começa um trabalho novo, ele multiplica uma célula, ele está fazendo o quê? Um trabalho de um apóstolo. Lá na célula, ele então está cuidando das pessoas, do rebanho, ele está fazendo o quê? Ele está pastoreando. Ele está compartilhando a palavra, falando as coisas do alto sobre a terra. O que isso faz? É um profeta. Ele está trazendo pessoas se convertendo, ele é quem? Um evangelista. Ele está ensinando a palavra com maestria, ele está se aprofundando, ele é o quê? Ele é um mestre. Uau! Então, embora você não tenha título, você pode fluir nos 5 ministérios para a edificação da igreja. Glória a Deus! Mas o que as pessoas fazem? Não, só existe agora o cara. Joelha.
Presta atenção. Função dos ministérios é para edificação do corpo de Cristo. Não é para que uns sejam reconhecidos, não é para mostrar título para os outros. Presta atenção, irmãos, isso fede. Isso fede, isso não expressa Deus. Tem gente que ama o cargo, mas não tem encargo. Tem gente que ama a nomenclatura, mas não exerce o que Deus chamou para fazer. Então, uma maneira boa de você perceber, para aí, o que ele vive é mais preocupado no título ou ele tem exercido o que o Senhor tem chamado para exercer? Glória a Deus. Irmãos, fiquem tranquilos, porque tem mais uma outra pregação ainda, irmãos. E quero falar, terminando de falar, o que o pastor tem falado é para trazer a glória para quem? Se o pastor tem usado de mecanismos para que ele seja exaltado, para tudo. Para tudo. Se o pastor tem usado manipulações para que ele seja reconhecido, para lá. A glória, a honra e o poder ao Rei dos Reis. Essa é a glória dele. Eu estou aqui para ministrar uma palavra que glorifique a Deus, que exalte o Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele está sentado à destra do Pai. Ele mesmo é Deus. Ele é um ser triuno. A glória, a honra, a exaltação, a majestade é dele. Glória a Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos compreenderam então? Então os irmãos, a partir de hoje, não me julguem, mas testifiquem no Espírito que o pastor está falando procede de Deus. Vamos terminar então? Pai, nós agradecemos a palavra do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu sou um homem de Deus e eu decido hoje caminhar com homens de Deus. Glória a Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.